Boa noite, professor. A gente vai falar aqui sobre o CREA de São Paulo, o tema que a gente ficou para apresentar esse seminário. O grupo é composto por mim, Emanuel de Souza, Isaac Bruno, Tainá Martins, Samuel Moura, Pedro Lucas, Maxson Bruno e Matheus Emanuel. Os tópicos a serem apresentados serão sobre os princípios éticos, os deveres, as condutas vedadas, os direitos e a conclusão. Primeiramente, sobre os princípios éticos do objetivo da profissão. A profissão é bem social da humanidade e o profissional é o agente capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu ambiente e de seus valores da natureza da profissão. A profissão é bem cultural da humanidade, construindo permanentemente pelos conhecimentos técnicos e científicos e pela criação artística, manifestando-se pela prática tecnológica, colocada a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem, da honradez da profissão. A profissão é alto título da honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã da eficácia profissional. A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória nos serviços e produtos, observando a segurança nos seus procedimentos. Do relacionamento profissional. A profissão é praticada através do relacionamento honesto, junto e com espírito progressista dos profissionais para com os gestores ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores de seus serviços, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com lealdade na competição. Da intervenção profissional sobre o meio. A profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável na intervenção sobre os ambientes naturais e construído e da incolumidade das pessoas, de seus bens e de seus valores. Da liberdade e segurança profissionais. A profissão é de livre exercício aos qualificados, sendo a segurança de sua prática de interesse coletivo. Dos deveres. No exercício da profissão, são deveres do profissional ante ao ser humano e seus valores, oferecer seu saber para o bem da humanidade, harmonizar os interesses pessoais aos coletivos, contribuir para a prevenção da incolumidade pública, divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão, ante a profissão, identificar-se e dedicar-se ao zelo à profissão, conservar e desenvolver a cultura profissional, preservar o bom conceito e o apreço social da profissão, desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas atribuições e de sua capacidade pessoal de realização, empenhar-se junto ao organismo profissionais no sentido da consolidação da cidadania e da solidariedade profissional e da coibição das transgressões éticas. Nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores, dispensar tratamento justo a terceiros, observando o princípio da equidade. Resguardar o sigilo profissional quando do interesse de seu cliente ou empregador, salvo em havendo a obrigação legal da divulgação ou da informação.
fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade e propaganda pessoal, atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos abstrais e periciais, considerar o direito de escolha do destinário dos serviços ofertado-lhe sempre que possível alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas propostas, alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e às consequências presumíveis de sua inobservância, adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às normas vigentes aplicáveis. Nas relações com os demais profissionais, atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade de condições, manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão, preservar e defender os direitos profissionais ante o meio, orientar o exercício das atividades profissionais pelos preceitos do desenvolvimento sustentável, atender quando da elaboração de projetos, execução de obras ou criação de novos produtos, aos princípios e recomendações de conservação de energia e de minimização dos impactos ambientais. Considerar em todos os planos, projetos e serviços as diretrizes e disposições concernentes à preservação e ao desenvolvimento dos patrimônios sociocultural e ambiental. Meu nome é Maxon Bruno, vou continuar aqui a apresentação falando sobre condutas vedadas. Trouxemos alguns tópicos aqui que condutas vedadas ao profissional são: ante o ser humano e seus valores, descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício, usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva, para fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais, prestar de má-fé, orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em danos às pessoas ou aos seus bens patrimoniais, ante a profissão. Aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tenha efetiva qualificação. Utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de exclusividade de direito profissional. Omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a ética profissional. Nas relações com clientes, empregadores e colaboradores. Formular proposta de salários inferiores ao mínimo profissional legal. Apresentar proposta de honorários com valores vis ou extorsivos ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis. Usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos. Usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o legítimo acesso dos colaboradores às devidas promoções ou ao desenvolvimento profissional. Boa noite, eu me chamo Matheus Emanuel e vou dar continuidade em algumas condutas vedadas. Descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua coordenação. Suspender serviços contratados de forma injustificada e sem prévia comunicação. Impor ritmo de trabalho excessivo ou exercer pressão psicológica, assédio moral sobre os colaboradores. Nas relações com os demais profissionais, intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular, salvo no exercício do dever legal. Referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão. Agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissional ou profissão. Atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra os direitos de outro profissional. E o anti-meio, prestar de má-fé, orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em danos ao ambiente natural, à saúde humana ou ao patrimônio cultural.
Pronto, boa noite, pessoal. Fiquei na parte dos direitos. Vou falar do artigo 11 e 12. Artigo 11. São reconhecidos os direitos coletivos universais inerentes a profissões, suas modalidades e especializações, destacadamente a livre associação e organização em corporação, a livre associação e organização em corporação profissionais, ao gozo da exclusividade do exercício profissional, ao reconhecimento legal, à representação institucional. Agora eu vou falar do artigo 12. São reconhecidos os direitos individuais, universais, inerentes aos profissionais, facultados para o pleno exercício da sua profissão, destacadamente a liberdade de escolha e especialização, a liberdade de escolha e métodos, procedimentos e formas de expressão, ao uso do título profissional, a exclusividade do ato do ofício que se dedica, ao uso do título profissional, a justa remuneração proporcional à sua capacidade de dedicação, de complexidade, risco, experiência e especialização requeridos, ao movimento do meio de condições de trabalho digno e eficaz, recusa de interrupção de trabalho, contrato, emprego, quando julga incompatível com sua titulação, capacidade pessoais. A proteção do seu título, dos seus contratos e do seu trabalho, a proteção da propriedade intelectual sobre sua criação, a competição honesta no mercado de trabalho, a liberdade de associar sua corporação profissionais, a propriedade do acervo técnico profissionais. Pronto, agora Pedro vai continuar a apresentação. Bom, boa noite. Eu vou falar o que foi que concluímos. Com isso, concluímos que os códigos de ética do CREA São Paulo têm como objetivo fixar a forma pela qual determinada classe deve conduzir o seu exercício profissional, estabelecendo deveres e valores. Em suma, são normas que servem como padrão de conduta. Além disso, servem para nortear a sociedade sobre o que elas devem esperar e exigir de determinada profissão. Bom, e foi isso. Bom, foi isso. Obrigado pela atenção. Então, boa noite.